Em Brasília, 19h10. Em Assis também, 19h10. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português livre para falar diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, irradiando para todo o planeta Terra. Hoje é terça-feira, dia 19 de março de 2024. Estamos à véspera do outono brasileiro. O tempo passa, torcida brasileira. Já são 79 dias do ano de 2024, faltando 287 dias para a posse dos novos prefeitos e dos novos vereadores, que serão eleitos daqui 202 dias. Dia 6 de outubro, acontece a eleição para prefeito e para vereador em todas as cidades do Brasil. As que têm mais de 200 mil eleitores, é o primeiro turno. Se não tiver quem ultrapasse 50% mais um dos votos, haverá o segundo turno. Não é o caso de Assis e da maioria das cidades do Vale do Paranapanema, ou todas elas. Apenas o primeiro turno, dia 6 de outubro, faltando, portanto, 202 dias para as eleições. Terça-feira, dia 19 de março, dia de São José. Aos devotos de São José, a nossa saudação. Em Assis, não temos paróquia de São José, mas temos a Praça São José Operário, que fica na paróquia Nossa Senhora das Dores. Mas temos o Seminário São José, onde tem a Capela São José. Aqui bem pertinho, em Palmital, tem o bairro São José. Enfim, a todos os devotos de São José, parabéns pela data. Hoje também dia do carpinteiro e do marceneiro. A esses profissionais, o nosso respeito e o nosso cumprimento. Eu começo, antes de chamar o nosso amigo convidado especial desta noite, o doutor Fabiano Almeida, para lamentar alguns acontecimentos. O primeiro deles, em respeito, inclusive, ao presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Paulo César Tito, o Paulo Cuca, que hoje perdeu a sua mãe. Na verdade, ontem, hoje ela foi sepultada. A dona Antônia Tito era conhecida como Dona Nenê, pessoa bastante conhecida ali no Morro, no bairro São Cristóvão, São Jorge, São João. Então, ao Paulo, aos familiares, aos amigos da Dona Nenê, os nossos sentimentos. Um dia triste também para a família Amar, porque a Flávia Batista, presidente da Amar, que é a Associação do Movimento Habitacional de Assis e região, perdeu o seu bebê. Então, muito triste. Força e fé para Flávia,
e para o César, e também para a comunidade Piracis, os usuários da saúde mental que perderam o Brunão hoje. O Bruno Costa Dias, 40 anos de idade, inclusive a nossa amiga Felina acompanhando o velório, e de lá também na sintonia do Português Livre para Falar. Um abraço, viu, Felina? E transmita a todos da família e a todos os amigos do Brunão, em especial aos usuários da saúde mental, os nossos sentimentos. Dia triste para o Paulo, para a Flávia, para o César e para a comunidade Piracis. Mas a vida segue e a gente continua aqui procurando levar informação para todos que nos acompanham. E hoje, em especial, nós vamos abordar um tema que é um tema de muita expectativa para o servidor municipal e que tem reflexo em toda a comunidade, claro. O servidor municipal motivado, além de prestar o serviço com eficiência, como sempre, ele se sente mais à vontade, mais valorizado e mais reconhecido. Não adianta só moção de aplausos na Câmara, não adianta só discurso e tapinha nas costas e parabéns. O trabalhador precisa ser reconhecido e valorizado. E o servidor municipal de Assis, há muito tempo, luta por um plano de carreira. E nós temos importantes notícias, novidades para os servidores municipais. E por isso eu convidei o doutor Fabiano Almeida, que é um dos advogados do Sindicato dos Servidores Municipais, para falar sobre esse tema nessa data, terça-feira, dia 19 de março. Deixa eu colocar aqui o Fabiano, deixa eu pôr numa imagem para dividir a tela. Você me ouve bem aí, Fabiano? Sim, Reinaldo. Escuto sim. Vocês me ouvem? Eu e que não te ouço. Então, vamos lá. Aqui para mim tá... Eu ouço você normalmente. Você não me escuta? Agora sim, agora sim. Agora sim. estou te ouvindo, embora um pouco distante do equipamento, mas eu estou te ouvindo sim. Primeiro, Fabiano, muito obrigado por atender o nosso convite para trazer essa informação que eu imagino muitos servidores municipais estão há um bom tempo aguardando. Para a gente começar nossa conversa, eu gostaria que você explicasse para os servidores e para aqueles que também estão nos acompanhando o que é o plano de carreira para o servidor público municipal. Boa noite, seja bem-vindo, Fabiano. Boa noite, Reinaldo. Obrigado pela abertura desse espaço que é muito importante, esse canal para poder fazer chegar a informação para o servidor. E eu também começo prestando as minhas condolências às famílias que perderam os seus entes queridos, e em especial o presidente do nosso sindicato, o Paulo Cuca, né, que acabou perdendo a sua mãe ontem, né? E mesmo assim não deixou de nos designar essa missão, né, de estar aqui podendo levar esclarecimento para o servidor a respeito de um processo que é muito importante, né? Um processo que, desde quando o Paulo assumiu a diretoria do sindicato, em 2011, ele já trouxe essa questão para estudo, e no ano de 2012, então, o sindicato fez uma ação coletiva, uma ação em nome do sindicato, com o objetivo de aplicar uma lei que é do ano de 1991 e nunca havia sido aplicada aqui no município. Então, desde o ano de 2012, nós tivemos muitas discussões jurídicas. Esse processo foi para o tribunal várias vezes, depois de muitos recursos, muitas impugnações por parte da prefeitura,
até que no final de 2022 ele teve o julgamento do último recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo e foi fixado, então, o prazo de 1 ano para que a prefeitura providenciasse a avaliação e a progressão dos servidores municipais de carreira relativas ao ano de 2007 até agora, né? Então, o último exercício que foi feito aí pela prefeitura, ano de 2022. Bom, o que é o plano de carreira? Significa a progressão do servidor que entra na prefeitura após prestar um concurso para um determinado cargo, e nesse período ele é avaliado e, se aprovado, ele tem direito a essa progressão e, consequentemente, um aumento salarial? É isso mesmo, Reinaldo. O plano de carreira, a progressão, é uma progressão por mérito do servidor. Então, o servidor que conseguir desempenhar o papel dele da melhor forma possível, ele consegue progredir na carreira. Ele tem um aumento na letra que é a relativa à referência do seu cargo. Então, aquele servidor que é assíduo, aquele servidor que realiza cursos, o servidor que não chega atrasado, que não tem licença, esse servidor, ele pontua a cada ano, que deve ser realizada essa avaliação, e na medida da classificação desse servidor, ele consegue aumentar uma letra no salário base dele, né? Então, foi isso que nós vimos na data de ontem, quando a prefeitura fez uma publicação no Diário Oficial, fazendo essa avaliação retroativa ao ano de 2007. Então, se os servidores puderem observar esse documento que está no Diário Oficial do município, e nós também fizemos circular nos grupos de conversas de aplicativo, o servidor vai ver que existe uma anotação ano a ano na frente do nome dele, para aqueles que foram avaliados, né? E cada sigla que foi inserida ali significa uma providência tomada pela prefeitura. Então, o servidor que estava em estágio probatório, ele não vai ter avaliação nesse período, mas a partir do efetivo exercício, a cada 4 anos, ele recebe na frente do nome uma letra P, que significa progressão, e cada letra dessa vai precisar corresponder ao aumento da letra na referência do cargo, né? Cada letra dessa aumenta em torno de 5% do salário base de cada servidor. Bom, a partir de 2007, então, todos os servidores concursados da prefeitura, ou seja, aqueles de carreira, precisariam ser avaliados e, de acordo com a avaliação, eles podem progredir na carreira. Como esse processo demorou todo esse tempo, as avaliações retroativas foram feitas? Então, Reinaldo, esse é um trabalho difícil de ser realizado. Por isso, da importância dessa nossa conversa aqui, e principalmente para que os servidores também tomem ciência do que está acontecendo, porque no caso de existir alguma inconsistência, o nosso prazo de recurso, ele termina na sexta-feira. Então, Agora? nós teríamos... Agora, são 5 dias, né? Então, nós temos que avaliar a situação de cada servidor que, eventualmente, tenha dúvida a respeito do critério de progressão que foi aplicado no caso dele, para que a gente possa fazer um estudo a respeito do caso e, se for a hipótese, propor um recurso. O que a gente não pode é deixar de fazer esse recurso dentro do prazo, porque
uma vez vencido o prazo, a gente não consegue revisar mais administrativamente, né? E esse é o caminho mais curto para a gente corrigir eventuais inconsistências, que em razão do tempo que essa avaliação ela retroage, pode acontecer um equívoco ou a falta de uma ou de outra informação. Então, esse é o momento do servidor olhar para o que foi feito em sua avaliação e, se houver dúvida, entrar em contato conosco o mais rápido possível, porque ainda há tempo de revisar e tentar corrigir. E, inclusive, tem servidores que sequer foram avaliados, né? Perfeito. Os servidores que foram avaliados, onde é que ele tem acesso a essa informação para saber se há alguma inconsistência e, havendo, onde ele deve se dirigir para apresentar esse recurso? Bom, então vamos lá. O caso que eu acredito que será o mais recorrente é o dos servidores que se aposentaram há 1, 2 ou 3 anos atrás. Por quê? Esse servidor trabalhou de 2007 para cá até 2020, 2021, 2022, né? Ele tem o direito de ser avaliado nesse período, porque ele estava em efetivo exercício. E pelo fato dele estar aposentado na data da avaliação, que foi realizada agora em 2024, ele não entrou, ele simplesmente não entrou no processo de avaliação. Então, esse servidor que está aposentado, mas que tenha trabalhado por algum período de 2007 para cá, esse precisa fazer o recurso, pedindo para que ele venha a ser avaliado nos anos em que ele trabalhou e que a sentença determina a avaliação dele, né? É a única forma dele conseguir as parcelas em atraso, né? Então, esse não pode perder o prazo de jeito nenhum, né? Uma outra situação, por exemplo, o servidor que tenha apresentado uma falta em um determinado ano e essa falta tenha implicado na suspensão do pagamento daquele dia. Então, uma falta injustificada, por exemplo. Esse servidor, ele perde a avaliação naquele ano, em razão da falta. Essa é uma disposição que está lá na lei. Mas, como nós não temos como conferir isso sem o acesso ao holerite do servidor, sem que esse servidor venha dizer quando aconteceu essa falta, então ele precisa procurar a gente, aí nós juntos faremos essa revisão para poder analisar o caso, se há possibilidade de recurso ou se realmente a comissão, nesse caso, fez uma avaliação correta, né? Servidor que tira licença, dependendo do tipo da licença, o estatuto considera essa licença como de efetivo exercício, e aí ele teria que ser avaliado mesmo em período de licença. Então, são várias situações que, eventualmente, o servidor não tenha recebido a avaliação e que a gente ainda pode tentar uma revisão, né? Mas, repito, português, e repito para o servidor que está nos ouvindo, essa providência precisa ser tomada com urgência, porque, passado o prazo de sexta-feira, acaba a possibilidade de recurso, e aí aquela classificação que a prefeitura apresentou é a que vai prevalecer. Bom, quando você fala que o servidor, o aposentado, inativo, se ele tem dúvida, se ele não foi avaliado, é para procurar a gente. Procurar a gente é onde? No sindicato, no escritório do doutor Fabiano? Qual é a orientação para o servidor que pretende recorrer da não avaliação feita ou da avaliação inconsistente? Nós temos aqui o próprio sindicato que dá um encaminhamento para o servidor.
Então, o sindicato ele está na Rua dos Comerciários, número 625, e nós temos aqui no departamento jurídico do sindicato, que fica em outro lugar, né? É na Rua Humberto de Campos, número 365, é onde também funciona o nosso escritório. Aqui nós temos mais pessoas em regime de plantão trabalhando para poder atender todos esses servidores. E por que a gente não pode deixar para a última hora? Nós temos ali mais de 2.000 pessoas avaliadas, e se ficar tudo para sexta-feira, nós não vamos dar conta de olhar caso a caso com o detalhamento que precisa ser feito, né? Então, venham o quanto antes para a gente poder conferir, caso o servidor tenha dúvida. Se não tiver dúvida, tudo bem. Depois eu posso até explicar como que vai prosseguir o processo nessa situação. Bom, 2.000 servidores foram avaliados. Agora há o caso dos aposentados que não foram avaliados. Estes que não foram avaliados devem obrigatoriamente, claro, depende, é o interesse dele, procurar e apresentar o recurso para que sejam avaliados. Única maneira, português, a única maneira é fazer o recurso pedindo para que ele passe a integrar a avaliação que a prefeitura fez, porque se isso não for feito agora, pode ser até que via judicial a gente consiga, mas vai demorar muito. Então, esse caminho do recurso administrativo é o melhor caminho que existe para resolver essa situação no momento, né? A gente tem um processo judicial correndo, os servidores já estão habilitados na ação judicial, só que pelo caminho judicial, se nós tivermos que discutir tudo isso, vai levar muito tempo, né? A prefeitura já arrastou esse processo por 12 anos, né? E então a gente tem aí esse recurso administrativo como a melhor saída para resolver dúvida agora, né? É isso que a gente precisa trabalhar e fazer com que o servidor entenda, né? Esse caminho. O servidor que foi avaliado, onde ele tem acesso a essa informação para ele saber se tem inconsistência ou não? Tá. É assim, português. Na segunda-feira foi publicado no Diário Oficial de Assis, então no dia 18, ontem, né? A relação de cada servidor que foi avaliado e, ano a ano, qual foi o tratamento que a prefeitura deu a ele. Então, tem servidor lá que não tem falta, não tem licença, a cada 4 anos ele progrediu uma letra. E no final, ele vai ter 4 progressões para implantar no seu holerite. Agora, tem alguns servidores que entraram um pouco mais tarde nesse período de avaliação, então tiveram que cumprir o estágio probatório. Isso vai estar marcado nesse diário oficial. Se o servidor teve licença, teve falta, nos anos em que ele faltou ou ficou licenciado, também vai ter uma anotação em frente ao nome dele no diário oficial. Então, ele precisa verificar essas anotações que estão ali constando em frente ao seu nome e entender, interpretar isso para poder saber o que fazer. Caso ele tenha dúvida, na menor dúvida, fale com a gente, departamento jurídico do sindicato, porque aí a gente olha junto e tira toda a dúvida que ele tiver, né? Bom, além do diário português, só para complementar, nós também fizemos circular nos grupos de WhatsApp, nos principais que nós temos aqui de servidores, e a gente pede para que os servidores formem uma rede nesse momento e façam essa informação chegar para todo mundo, porque ela precisa chegar para todo mundo. Eventualmente, um servidor mais desavisado ou que não participa de grupo pode ficar fora e ter um prejuízo, né, numa situação dessa, por simples desinformação, né, que seria Bom, uma só pena. lembrando que a gente
Só lembrando que a gente não tem mais, há alguns anos, o Diário Oficial impresso no papel, mas ele pode ser encontrado no site da Prefeitura, assis.sp.gov. E lá tem o Diário Oficial eletrônico, e você clica no dia 18, a versão eletrônica de ontem, dia 18. Quem está nos acompanhando, inclusive o Guga, que é servidor municipal, ele colocou aqui o endereço. Então é só clicar ali, vai te levar para a página e na página você terá a relação. Quando, Fabiano, você fala dos aposentados, imagino que isso seja extensivo também aos pensionistas. Se houver um benefício que resulte na paridade com o cargo da ativa, pode ser que o pensionista tenha alguma diferença. Mas eu vejo nessa situação, Português, principalmente o fato das parcelas em atraso poderem ser buscadas por esse pensionista, né? Então, até fazendo já essa abordagem em relação às parcelas em atraso, como essas progressões deveriam acontecer a partir do ano de 2007 e não aconteceram, elas só vão acontecer agora. Então, a partir do ano que o servidor tem direito a uma letra a mais no seu holerite, ele passa a ter diferenças em atraso para receber hoje. Então, tanto o servidor que foi avaliado, tem as letras e vai ter esse benefício apostilado lá no holerite dele, quanto o que já se aposentou, mas também deveria ter sido avaliado, ou o pensionista, né, em razão do falecimento do servidor, o pensionista, ele tem o direito ao recebimento dos atrasados, né? Esse é um ponto muito importante para a gente ressaltar também, porque esse nosso processo, ele garante o recebimento de todas as diferenças em atraso, de forma que o servidor não fique no prejuízo, por conta da demora que a prefeitura proporcionou para aplicar a lei. Bom, e na prática, esse processo se arrastou durante muito tempo, digamos que o servidor avalia e ele está lá correto. Olha, acho que foi bem avaliado, eu tenho direito a receber essa diferença. A prefeitura dispõe de orçamento para 2024 para pagar esses servidores, ou nós enfrentaremos o mesmo problema que os professores estão enfrentando relacionado ao piso do magistério, por exemplo? Então, Português, nós, todos os anos, enquanto departamento jurídico do sindicato, a gente acompanha o processo de elaboração das leis orçamentárias e nós vimos que nesse ano que passou, a lei orçamentária para ser executada em 2024, ela não prevê um aumento tão grande assim da folha. O aumento em relação ao quadro geral dos servidores, ele levou em conta a projeção da inflação. Então, eu imagino ali que algo em torno de 5%, né? E se nós colocarmos aí um impacto de crescimento na folha de 2.000 servidores, praticamente, né? Uns com mais progressões e outros com menos, né? A gente tem servidores com 4 progressões e outros com apenas uma. Isso tudo, no conjunto da obra, vai impactar em muito mais do que a prefeitura previu em seu orçamento, sem dúvida alguma. Mas, diante desse fato, cabe ao executivo fazer o remanejamento de verba, suplementação de verba, enfim, proporcionar de alguma forma o pagamento salarial do servidor. Agora, tem uma projeção do que representa esse impacto? Hoje, se você avaliar o valor global da folha salarial da prefeitura, percentualmente, o que representaria esse impacto? Dá para fazer essa projeção?
Ainda é cedo, português. Nós não tivemos tempo para fazer um estudo nesse sentido. É possível, sim, mas nós temos concentrado os nossos esforços nos recursos, porque o prazo encerra na sexta e a gente quer fazer com que todos tenham clareza a respeito do seu direito. Agora, quando tudo for resolvido e publicado esse resultado final, a prefeitura não tem para onde correr. Ela vai precisar implantar isso na folha de pagamento. A gente imagina que até publicar resultado desses recursos leve algum tempo, até a publicação do resultado final, mais algum tempo, homologação e implantação em folha. Então, essas diferenças talvez elas não venham para os servidores dentro de 1, 2 ou 3 meses, né? A prefeitura, se for seguir o mesmo caminho que nós temos visto na ação do piso do magistério, por exemplo, ali ela faz de tudo para jogar isso para o final do exercício, para não ter esse impacto financeiro esse ano, né? E, de qualquer forma, o nosso papel é fazer a cobrança. Então, do mesmo jeito que a gente lutou para que o judiciário fixasse esse prazo, e foi um prazo longo, foi um prazo de 1 ano, sob pena de multa pesadíssima caso a prefeitura não fizesse essa implantação, a gente vai continuar lutando para que isso venha parar o mais rápido possível dentro do lerite do servidor, né? Então, a gente vai trabalhar para essa agilidade. Né? Bom, nós estamos num ano eleitoral e, obviamente, que esse é um assunto que deve estar na pauta da eleição. Quem quer ser prefeito ou prefeita de Assis tem que saber que existe uma ação judicial que praticamente garante esse direito aos servidores municipais e que precisará ser paga em algum momento. Talvez não nessa atual administração, que tem protelado várias ações, a exemplo do que acontece no piso do magistério. Mas, por estarmos num processo eleitoral, obviamente que é possível que a atual administração diga que ela foi a que conseguiu implantar esse plano de carreira. Então, para que fique claro e que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida, a aplicação desse plano de carreira é resultado de uma ação judicial impetrada pelo Sindicato dos Servidores Municipais. É isso. Exatamente, português. O plano de carreira, ele sempre foi negado aos servidores. Essa lei, ela, para ser aplicada, depende da publicação de um edital, da abertura de uma concorrência, um processo seletivo entre os servidores, né? Então, nenhum servidor conseguiria fazer isso sozinho, né? Ele sozinho buscar o plano de carreira só para ele, porque esse procedimento todo, ele é um procedimento coletivo, que envolve toda a categoria. Então, o caminho, como a prefeitura se recusava a cumprir a lei, foi buscar uma ordem judicial para que isso acontecesse. Então, depois de muitas idas e vindas, como eu já disse aqui, multa pesadíssima, inclusive com responsabilidade pessoal do senhor prefeito, porque a multa que recai sobre o dinheiro público, por descumprimento, por desobediência de uma decisão judicial, ela pode ser cobrada, inclusive, dele. Isso está na decisão judicial, que determinou esse prazo de 1 ano e que agora eles cumpriram no final do prazo, mas eles estão cumprindo o prazo, né? Para não incorrer nessa multa. Mas foi só depois de vários recursos e dessa penalidade pesadíssima que a gente consegue esse resultado. Senão, nós não teríamos um edital publicado até hoje, né? Bom, os que estão nos acompanhando podem, obviamente, fazer questões que, se der tempo,
estiver ao alcance, a gente vai respondendo. A Cássia Frungilo Batistella está perguntando, mesmo para os professores aposentados? Sim, principalmente os que estão aposentados e que não foram avaliados, devem procurar o sindicato ou o departamento jurídico do sindicato até sexta-feira agora para apresentar o recurso. É isso, né, Fabiano? Tem uma diferença aí, português. Foi importantíssima a colocação dela. A Cássia é professora. Para o pessoal do quadro do magistério, existe um estatuto separado com um plano de carreira separado. E a gente já fez uma ação para aqueles que tinham direito ao plano de carreira do magistério, né? E a maioria já recebeu as letras, inclusive os atrasados, alguns precatórios ainda estão para ser pagos. Agora, o que a gente está falando aqui hoje não é do magistério, é do servidor de carreira do quadro geral. Então, é o servidor lá da Secretaria de Obras, da Secretaria da Saúde, Assistência Social, do administrativo, tá? Então, é o quadro geral mesmo, né? Dos servidores. Então, é importante fazer essa distinção aí, né? Tem servidor, eu imagino, perguntando como fica para os servidores que recebem o piso salarial. Então, na medida em que ele possui direito a uma, duas ou três progressões, o valor do salário base vai aumentar, né? Agora, se o piso salarial é pago com base em uma complementação, é bem provável que a hora que aumentar a letra no salário base, vai reduzir da complementação. E assim o poder público estará pagando o piso salarial, né? Então, algumas categorias do quadro geral sujeitas a piso, nós temos agente de combate a endemias, o pessoal da enfermagem, né? Então, a gente vai precisar ficar atento no momento do apostilamento para verificar como essa matemática será feita e, se tiver alguma irregularidade, pedir a regularização, né? A pergunta: todo servidor público municipal que tem dúvida da avaliação feita ou da avaliação não realizada, ele pode apresentar recurso? O doutor Fabiano explicou que foi uma ação coletiva. Ela é extensiva a todos os servidores ou apenas aos sindicalizados? Boa pergunta. O sindicato, ele, embora necessite muito dos filiados, porque é assim que o sindicato sobrevive, através das contribuições dos filiados, ele continua cumprindo o seu papel e ampliando essa proteção para todos os servidores, independentemente de filiação, né? Então, essa sentença vale para todo mundo, seja filiado ou não filiado, né? Mas o que a gente sempre insiste quando surge esse assunto é para que o servidor fortaleça o sindicato da sua categoria. O sindicato aqui em Assis, ele tem demonstrado resultados muito bons para os servidores, sobretudo nessa questão judicial. O servidor municipal de Assis sabe disso, sabe do trabalho que vem sendo desenvolvido há bastante tempo, e uma forma de valorizar tudo isso, fazer com que tudo isso ainda tenha seguimento, tome caminho, participando da vida do sindicato e, evidentemente, se filiando, se for o caso. Tem uma pergunta: como fica quem tem função de confiança? Quem tem função de confiança não está no exercício do cargo, mas foi avaliado ou deve ser avaliado. Então, observe lá, quem está em função de confiança foi avaliado, recebeu as letras, né? A hora que você retornar para o teu cargo de origem, você vai receber a complementação, né? O reajuste aí das letras.
O que não pode acontecer é quem está na função de confiança deixar de ser avaliado. Se o seu nome não estiver na lista, recurso, prazo até sexta-feira. Venha nos procurar para que a gente possa fazer isso a tempo, né? E aí tem uma outra situação da função de confiança que é interessante. O servidor, quando ele vai para a função de confiança, ele tem a opção de receber o salário da função comissionada ou continuar no salário de origem, do cargo de origem. E aí, se com as letras ele vai receber mais do que o pagamento na função, ele faz um documento pedindo para que o pagamento venha através do cargo de origem, para ele poder ter um benefício financeiro já de imediato. Isso é possível avaliando caso a caso. Bom, nós temos 10 minutos para concluir a nossa transmissão, mas eu gostaria de resumir para quem, inclusive, está acompanhando agora. Todos os servidores municipais, com exceção do magistério, que tem o seu estatuto separado, têm direito à avaliação para uma eventual progressão, baseado em critérios que estão estabelecidos lá na lei, que é de 1991, quando mudou o regime de CLT para estatutário, lá em 1991. Mas é importante lembrar que é a partir de 2007. É isso, 2007. Todos os servidores da prefeitura, com exceção dos professores que têm o estatuto próprio, que é o do magistério, mesmo os aposentados inativos até o ano de 2022, precisariam ser avaliados e, de acordo com a avaliação, ter a progressão e, consequentemente, um aumento salarial. A publicação no Diário Oficial, essa informação é extremamente importante. A publicação da relação está no Diário Oficial do município, que agora é versão eletrônica. Não tem mais no papel que você procura. Você entra lá no site da assis.sp.gov, que é o site da Prefeitura Municipal, vai lá no link Diário Eletrônico. Ontem foi publicado no Diário Oficial do município essa relação. Você checa. Tendo alguma dúvida, alguma inconsistência, você tem o prazo até sexta-feira agora, sexta-feira, dia 22 de março, para procurar o Sindicato dos Servidores Municipais, que está na Rua dos Comerciários 625, ali pertinho da Malta, ou no escritório do Departamento Jurídico do Sindicato, lá na Rua Humberto de Campos, esquina com a Benedito Lute. De maneira resumida, é isso, Fabiano. É isso mesmo, Reinaldo. A gente está aqui trabalhando principalmente nessa questão do recurso, que é o prazo agora que mais nos interessa cumprir, né? A gente tem que verificar quem ficou de fora dessa avaliação e promover a inclusão dessas pessoas. Então, a gente já sabe que os aposentados estão fora, né? Então, quem aposentado que tenha trabalhado de 2007 para cá, e ainda que tenha se aposentado em 2015, 2018, 2023, venha para que a gente peça a avaliação desse período que foi trabalhado. É um direito seu, né? E, eventualmente, um servidor da ativa ou outro que não tenha sido avaliado. Vamos tentar entender o caso dele e também fazer recurso buscando a avaliação. O momento para corrigir isso é agora, né? Tem uma pergunta. Quem teve 4 promoções precisa recorrer? Bom, é o seguinte, eu estou vendo aqui, é do Gene, né? Um abraço aí para o Gene, essa pergunta é importante. A progressão, ela estabelece uma concorrência entre os servidores que estão em um mesmo nível, né? E a cada ano, apenas 25% deles sobe para um nível superior. Isso é o que está na lei do plano de carreira.
Então, a prefeitura nessa avaliação, ela considera que, para que todos os servidores de um mesmo nível subam, precisa decorrer o mínimo de 4 anos. Então, se vocês pegarem a avaliação que foi feita, a cada 4 anos, quem não tem falta, não tem afastamento, ganhou uma letra. E aí é o que dá para ganhar nesse período da avaliação. 4 letras, né, é o máximo que o servidor vai conseguir. A gente tem vários ali com 3 letras, com 2 ou com uma, mas quem tem 4 letras chegou no valor máximo aí dessa progressão do período que foi avaliado. O que representará percentualmente no salário desse servidor que teve 4 progressões? A tabela de vencimento da prefeitura, ela é escalonada em aproximadamente 5% para cada letra. Então, quem teve 4 letras vai ganhar um aumento de 20% no salário base e ele tem que refletir nas demais verbas. Quinquênio, sexta parte, hora extra, 13º, enfim. Isso aí é um cálculo que depois eu quero falar sobre isso, Reinaldo, sobre atrasado e a ação judicial em curso, que é importante esse recado para o pessoal. Vamos aproveitar para falar já, então, Fabiano. Então, vamos lá. Então, o servidor vai lembrar que lá em 2016, nós fizemos uma reunião no cinema, ainda lotou o cinema, e a gente falou sobre algumas ações coletivas, e uma foi exatamente essa, né? Então, desde aquela época, nós já temos habilitados nesse processo ou com os documentos para habilitação, praticamente todos os servidores da prefeitura, né? Então, se a gente pegar lá no processo do plano de carreira e puxar pelo nome do servidor, a maioria desses, ou quase todos esses que foram avaliados, estão lá, né? Já estão habilitados no processo. E por que a gente fez isso, essa habilitação? Porque é através de cada incidente desse processo, através de cada execução dessa, que a prefeitura vai ter que entrar no processo do servidor, mostrar o holerite com o pagamento e a progressão implantada, e a gente vai ter condição de conferir individualmente se aquilo está certo ou está errado. Né? Então, essa conferência vai ser feita automaticamente dentro do nosso processo, dentro do processo que o servidor já possui, no momento que a prefeitura começar a pagar o piso. Né? Se ela demorar muito para implantar, também é nesse processo, nessa execução, que a gente vai continuar insistindo para pagamento de multa e de penalidade para que esse direito se concretize o mais rápido possível, né? E essa é uma primeira fase, português, que é a fase da implantação em folha. Isso, então, já vai acontecer no processo que cada servidor já tem. A partir do momento que o departamento jurídico do sindicato confirma que apostilou corretamente, aí nós damos por cumprida essa obrigação da primeira fase e vamos iniciar a segunda fase. Tudo isso automaticamente, através do cálculo dos valores em atraso. E aí cada servidor vai ter o seu valor em atraso, de acordo com a sua progressão, com o seu holerite, o cálculo do teu salário, né? Aí também individualmente, 1 a 1. Né? Então, repito, acredito que 80%, 90% dos servidores já estão com os seus processos cadastrados individualmente na nossa ação coletiva, né? E, eventualmente, um ou outro vai precisar atualizar a procuração, porque, como é de 2016, né? A maioria delas, daquela primeira reunião nossa, o juiz pode mandar atualizar uma procuração ou outra, mas o processo já está lá e vai prosseguir normalmente, né? A gente vai mantendo contato com os servidores na medida que isso for necessário. Bom, só para finalizar, e até para não criar uma falsa expectativa no servidor, que a notícia, sem dúvida alguma, que é ótima, é excepcional. Está publicada, é um direito garantido àqueles que eventualmente
encontrarem inconsistência nos valores, eles devem recorrer até sexta-feira. Essa é uma data importantíssima para o servidor, principalmente para o aposentado. Se você conhece um funcionário aposentado da prefeitura que não foi avaliado, pede para procurar o sindicato, porque o prazo é sexta-feira para recorrer. E mesmo aqueles que têm lá todas as letrinhas já publicadas de acordo com a progressão, para não criar uma falsa expectativa, a prefeitura não vai pagar isso já, até porque não está previsto no orçamento. Mas o próximo passo é entrar com a execução, ou seja, a cobrança para que a prefeitura passe a pagar os novos valores no salário de cada servidor. É isso, Fabiano? É isso mesmo, Reinaldo. Como eu disse, a primeira fase, implantação em folha, e a gente conferindo, estando tudo correto, aí a gente inicia uma execução, uma segunda fase, para receber o cálculo o valor dos atrasados, né? É um processo, leva tempo, tem prazo para a prefeitura impugnar, tem prazo para juiz homologar, para a gente manifestar, então é coisa que vai, evidentemente, se arrastar aí por um bom tempo, falando dos atrasados, né? Agora, a implantação em folha de pagamento, acredito que se a prefeitura for rápida no julgamento dos recursos, ela consegue implantar em folha em 2 ou 3 meses. Desde que tenha recurso orçamentário. Vai depender disso, né? Caso não faça, cabe a nós aqui do jurídico insistir na ordem judicial para que tudo seja cumprido o mais rápido possível. Perfeito. Fabiano, eu queria agradecer muito a sua participação. Imagino que a gente deu uma contribuição extremamente importante para informar o servidor público municipal, o aposentado da prefeitura, e nos colocamos aqui inteiramente à disposição quando você precisar de um canal para se comunicar com os servidores. E eu não posso deixar de terminar parabenizando o sindicato e o departamento jurídico do sindicato por essa conquista, que demorou e muito, mas ela veio. Ou seja, o direito está garantido. A questão de receber é um próximo passo, mas o direito já está garantido a esses servidores. Parabéns, viu, Fabiano? Obrigado, Reinaldo. E nós vamos atrás disso. Nós vamos conseguir e fazer de tudo para que venha o mais rápido possível. E quero agradecer também o espaço, a possibilidade de poder me dirigir aos servidores, né? E deixar totalmente aberto aqui o nosso escritório, o departamento jurídico, o sindicato, né? O próprio sindicato. A gente está aqui para atender você, servidor. A gente tem paixão por isso que a gente faz, né? Não é de hoje que eu venho trabalhando nessa questão de servidor público, né? Então, é uma coisa que toma conta já de mais de 20 anos da minha atividade da advocacia, tá? Fico à disposição. Boa noite, Fabiano. Boa noite. Um abraço. Obrigado, Fabiano. Espero ter dado essa contribuição. E tendo alguma dúvida, pode encaminhar que a gente encaminha para o Fabiano, para o Sérgio Frederico, enfim, lá para o Sindicato dos Servidores Municipais. Minha amiga, meu amigo, um abraço, viu? Muito obrigado pela audiência. São 20h03. Tenham todos uma boa noite e um merecido descanso. Tchau, minha amiga. Tchau, meu amigo.